Sejam muito bem-vindos, amigos radioativos, ao canal Abrigo Antinuclear. Aqui vocês vão conhecer e reviver uma época maravilhosa antes do apocalipse zumbi da geração Z. Você consegue imaginar um mundo sem celular, sem WhatsApp, sem redes sociais, sem poder ligar para alguém a qualquer momento? Pois em 1990, o brasileiro conheceu pela primeira vez esse aparelho revolucionário. Hoje vamos contar a história do primeiro celular do Brasil, e você vai se surpreender com o preço que ele custava. O telefone celular foi criado pelo engenheiro Martin Cooper, que em 3 de abril de 1973 apresentou ao mundo sua invenção revolucionária, o Motorola Dynatac 8000X. Cooper ficou conhecido como o pai do celular. O aparelho tinha 25 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura, pesando 1 quilo completo. Sua bateria durava apenas 40 minutos de uso e levava 10 horas para carregar. E para que servia? Apenas para fazer e receber chamadas, nada de mensagens, internet ou câmera. Mas o mais impressionante era o preço. Quando foi lançado comercialmente em 1983, custava cerca de $4.000, equivalente a mais de R$20.000 nos dias de hoje. Em 1990, 6 anos após o início da definição dos padrões de telefonia móvel no Brasil, chegou o grande dia. 17 estações de rádio base foram implementadas pela Telergy Celular, atual Vivo, no Rio de Janeiro. O primeiro celular que chegou ao Brasil foi o Motorola PT550, logo apelidado de tijolão pela população. E não é difícil entender o porquê. Ele pesava 384 gramas e tinha uma antena externa no topo. Mas antes do PT550, já havia no país modelos da NEC e da Uniden, utilizados para os testes oficiais de início das operações. O modelo da NEC tinha um formato peculiar, quase como uma maleta, com uma base que interligava a parte do fone equipado com teclado numérico. Uma curiosidade interessante: em 1990, apenas 667 aparelhos estavam em operação no Brasil. Em 1991, esse número subiu para 6.700 unidades. Hoje, temos mais de 240 milhões de celulares no país, mais celulares que habitantes. E o preço? Em 1991, o preço médio de um celular era de $2.000. Em 1994, caiu para $700, ainda assim, uma fortuna na época. O padrão escolhido para o Brasil foi o AMPS, Advanced Mobile Phone System, um sistema totalmente analógico que permitia apenas a transmissão de voz. Nada de mensagens de texto ainda. O nome celular vem de uma característica técnica interessante. O sistema de telefonia móvel consistia em distribuir antenas em pequenas células geográficas espalhadas pela cidade. Assim, quando você se deslocava de um bairro para outro, seu celular automaticamente trocava de antena, permitindo que você continuasse conversando. E tem mais: ao contrário do que muita gente pensa, São Paulo foi o último grande mercado mundial a receber telefonia celular, com o serviço iniciado pela Telesp apenas em agosto de 1993. Nos anos seguintes, a evolução foi rápida. Em 1996, chegou o Motorola StarTAC, aquele celular que dobrava e se tornou febre no Brasil. Depois vieram as mensagens de texto, as câmeras, a internet móvel. Hoje, o celular se tornou muito mais que um telefone. É nossa câmera, nosso computador, nosso banco, nossa forma de trabalhar e nos conectar com o mundo. O Brasil, que demorou 30 anos para receber a tecnologia após sua invenção, hoje é um dos maiores mercados de smartphones do planeta. O país tem hoje mais de 234 milhões de aparelhos em uso, um número maior que a população brasileira. Daquele tijolão de 1 quilo que só fazia ligações, chegamos aos smartphones que cabem no bolso e são mais poderosos que computadores de antigamente. Agora, antes de nos despedirmos, vamos falar de algumas curiosidades. Curiosidade 1. O status symbol dos anos 90. Ter um celular em 1990 era sinal de muito prestígio. Apenas executivos, empresários e pessoas muito ricas tinham acesso. Era comum ver pessoas andando pelas ruas do Rio ostentando o tijolão como se fosse uma joia. Alguns até carregavam o aparelho desligado, só para exibir que tinham um. Curiosidade 2. As contas astronômicas. Além do preço absurdo do aparelho, as ligações eram caríssimas. Um minuto da ligação custava entre R$2 e R$3, em valores da época. Muitas pessoas recebiam contas telefônicas de milhares de reais no final do mês. Era comum combinar de dar um toque e desligar para a pessoa retornar a ligação do fixo, que era mais barato.
Curiosidade 3. O aluguel de celulares. Como poucos podiam comprar um celular, surgiram empresas que alugavam os aparelhos por dia ou por evento. Imagine alugar um celular para uma festa ou reunião importante, só para impressionar. Curiosidade 4. O vício da antena externa. O Motorola PT550 tinha aquela antena externa que você precisava puxar para fazer ligações. Mas muita gente deixava a antena sempre esticada mesmo sem usar, achando que assim o sinal ficava melhor. Virou um verdadeiro ícone dos anos 90. Curiosidade 5. O perigo das chamadas na direção. Dirigir falando no celular era ainda mais perigoso nos anos 90. O aparelho era tão pesado que cansava o braço. Além disso, o sinal caía constantemente quando você passava de uma célula para outra, causando aquelas interrupções irritantes no meio da conversa. Curiosidade 6. Os primeiros influencers. Artistas e apresentadores de TV foram os primeiros formadores de opinião do celular no Brasil. Quando apareciam na televisão com seus aparelhos, causavam sensação. O celular virou item de desejo após aparecer em novelas da Globo. Curiosidade 7. O fim do alô. Com a chegada do identificador de chamadas nos anos 2000, o brasileiro começou a abandonar o tradicional alô. Hoje, muita gente já atende direto com oi ou até o nome da pessoa, já sabendo quem está ligando. Curiosidade 8. A revolução dos torpedos. Quando o SMS, torpedo, chegou ao Brasil em 1997, custava 25 centavos por mensagem. Mesmo assim, fez sucesso absoluto. Os jovens desenvolveram toda uma linguagem de torpedo para economizar caracteres. Você, também, beleza viraram padrão. Era o WhatsApp da época. Curiosidade 9. O Brasil e os toques. O brasileiro foi um dos povos que mais personalizou toques de celular no mundo. Nos anos 2000, tinha gente que gastava uma fortuna baixando toques musicais polifônicos. Lojas especializadas vendiam cabos para você transferir músicas para o celular como toque. Curiosidade 10. Recordes mundiais. O Brasil bateu recordes de velocidade na adoção de smartphones. Em apenas 5 anos, de 2010 a 2015, pulamos de 20 milhões para mais de 100 milhões de smartphones ativos. Hoje, passamos em média 5 horas por dia olhando para a tela do celular, um dos maiores tempos do mundo.